Então vamos lá, gente. Por último, não menos importante, questão número 10, tá? Para responder essa questão, gente, é necessário que vocês tenham uma ideia do que era a ação monitória antes e do que ela se tornou, quais foram as mudanças que ela sofreu em relação ao antigo CPC. O que acontece, gente? No antigo CPC de 73, só era possível fazer ação monitória nas obrigações de quantia ou de entrega de coisa. Não era possível fazer ação monitória nas obrigações de fazer ou de não fazer, tá? Não tinha jeito, não era possível, não era permitido. Não sei por quê, né? Não tem muita lógica, não, porque se a gente tem títulos executivos judiciais e extrajudiciais, enfim, de obrigação, de quantia, de entrega de coisa, de fazer e de não fazer. E se a ação monitória é uma faculdade do credor quando tem um documento que não tem eficácia de título executivo dessas obrigações, não teria sentido não poder utilizar a ação monitória nas obrigações de fazer ou de não fazer. Mas era assim lá no CPC de 73. Não podia, tá? Então, se você tivesse uma obrigação de fazer ou de não fazer, instrumentalizada através de um documento sem eficácia de título executivo, você não podia utilizar a ação monitória, você tinha que fazer uma ação de conhecimento, tá? Uma ação de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, para formar o título. Você não podia utilizar a ação monitória. Só que o legislador pensou, raciocinou, né, gente? As pessoas, elas pensam, tá? E aí ele raciocinou e falou assim, por que não? Né? Por que não possibilitar com que haja aí a ação monitória no caso de obrigações de fazer e de não fazer? É lógico. E aí, então, isso foi incluído na redação do artigo que trata a respeito das ações monitórias, salvo engano, a partir do artigo 700, né, se eu não me engano, tá? Acho que é o 700 mesmo, tá? Lá do Código de Processo Civil, ok? E aí, então, sabendo disso, agora fica muito mais fácil da gente analisar essa questão número 10, tá? Isso é uma questão de concurso, foi uma questão que saiu logo assim, no princípio quando o CPC entrou em vigor, essa questão, se eu não me engano, ela é de 2016 ou de 2017, tá? E ela fazia uma comparação com o antigo CPC. Dentre os procedimentos especiais mantidos pelo Código de Processo Civil de 2015, consta o monitório, tendo ocorrido inovação, permitindo a prova testemunhal no curso da ação monitória para provar o alegado, né? Na verdade, gente, não tem necessidade, assim, isso aí já existia no antigo CPC, tá? Essa possibilidade de coleta de prova de forma aí antecipada para poder comprovar, para poder formar, né, aquele documento sem eficácia de título executivo, tá? Então, isso aqui já existia no antigo CPC, isso não é novidade, não é inovação. B, possibilidade de utilização para o cumprimento de obrigação de fazer, né? Responde a questão porque não existia no antigo CPC e agora existe, tanto a de fazer quanto a de não fazer, tá? Então, a letra B é a alternativa correta, mas vamos analisar as demais alternativas. A aceitação de documentos sem força de título executivo. Gente, isso aqui é pressuposto, tá? Da ação da ação monitória, né? Você não tem natureza de título executivo, tá? Se você tivesse natureza de título executivo, você utilizaria execução e não a ação monitória. Então, essa é a característica aqui da ação monitória. E D, possibilidade de cobrar entrega de coisas fungíveis, coisa indeterminada, gente. Pode, obrigação de coisa, tanto de coisa determinada quanto de coisa indeterminada. Já podia e continua podendo. E é aceitar o cumprimento de obrigação de pagar, quantia, né? Já podia e continua podendo, tá? Então, a alternativa B é a alternativa que responde à questão 10. Ok, queridos? Eu peguei essas, né, selecionei essas matérias, porque eu acho que são matérias mais antigas, que podem estar mais aí esquecidas, talvez, na cabecinha de vocês, tá? Mas eu sugiro que quem não assistiu as minhas aulas todas, né? Às vezes uma aula ou outra a gente não consegue assistir, enfim, que vocês pelo menos peguem o material
escrito que está disponibilizado para vocês lá no SF Web, todo aquele material escrito, e estudem por ele. Quem não tiver, gente, assistido todas as aulas, pelo menos leia lá no SF Web o material que eu deixei para vocês por escrito, tá? Que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Uma outra dica, né? Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas é sempre bom falar. Não tentem, não adianta. Não vai adiantar, é perda de tempo. Vocês pegarem uma questão e jogar na internet, tá? Porque as questões, elas não são questões de concurso público. Elas são questões autorais. Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas às vezes na hora do desespero, né, gente? E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque vocês vão acabar perdendo tempo valioso. Ao invés de, por exemplo, pegar o código, tentar achar a questão no código, às vezes pegar um livro, tentar achar a questão no livro, vocês vão ficar tentando achar na internet e vocês não vão achar, né? Então, assim, usem o tempo de vocês, porque o tempo de vocês, ele é grande, mas vocês têm que saber administrar o tempo de vocês para que vocês não se percam também, tá? Porque a prova, ela já... questões, né? Exatamente, são 10 questões de cada matéria. Vocês veem que a gente, olha só, gente, são 7h49, nós começamos a aula às 19 horas em ponto. Nós discutimos e destrinchamos cada uma das questões. Finalizamos a prova agora. Se vocês estivessem fazendo essa prova sozinhos, certamente, mais ou menos umas 7h30, vocês já tinham terminado ela. Imagino eu, tá? A gente demorou mais a fazer essa prova porque a gente foi discutindo e relembrando alguns pontos da matéria. Então, se vocês forem fazer ela direto, vocês vão gastar em torno mais ou menos de meia hora, 40 minutos por prova. Mais ou menos isso. Que é o que vocês gastariam lá no presencial, né? E vocês ainda têm uma hora a mais para poder fazer. Então, assim, a mesma dica que eu dei para vocês na avaliação inicial, eu dou para vocês agora na avaliação final. Não deixem para poder tentar achar a resposta na hora da prova, né? Porque vocês vão se desesperar e às vezes não vão conseguir, tá? Estudem, se preparem para fazer a prova. Estudem. Não só a minha matéria, gente, todas as matérias, se preparem para poder fazer a prova. Não fiquem contando com a sorte, tá? Não adianta vocês ficarem tentando contar com a sorte, porque, né, não vai funcionar, tá? No mais, gente, é calma, tranquilidade, tentem descansar, vocês têm um final de semana. Eu sei que muita gente trabalha no final de semana, mas tenta tirar um tempo para você descansar e um tempo para você estudar. Por que eu falo isso? Porque uma cabeça tranquila, gente, ajuda vocês na hora da prova. Se vocês estiverem com a cabeça muito cansada, por mais que vocês tenham estudado, isso vai acabar atrapalhando vocês, tá? Então, vocês têm que dar uma descansada para vocês ficarem com a cabeça um pouco mais tranquila. A gente já chega no semestre cansado. Então, isso é importante, tá? Ainda mais que vocês farão muitas provas no mesmo dia, né? Uma outra dica também, que eu sempre falo isso com os meus alunos, sempre. Quem não for diabético, não tiver problema em comer açúcar, deixe o chocolatinho perto de você, tá? Por que eu tô falando isso, gente? O chocolate, ele é ótimo. O nosso cérebro é meio que viciado em açúcar. Acho que todos vocês sabem disso, né? Tanto que quando às vezes a gente fica meio que sem açúcar, dá até uma reação aí de quase que uma dependência, gente, tá? E o chocolate, ele é um alimento energético, então ele vai te fornecer a energia que você precisa para fazer a prova ali na hora. E ele vai auxiliar também o seu cérebro, os seus neurônios, para poder fazer as conexões nervosas. Então ele ajuda, gente, quando você tem que raciocinar rápido, tá? Ele é um alimento bom para quando você precisa desse raciocínio mais rápido. Sempre que os meus meninos aí, os meus alunos, eles vão apresentar TCC, eu falo para eles, falo assim, ó, coma um chocolatinho antes. Ajuda, sabe, gente? Então, deixa o chocolatinho do seu lado, ainda mais que vai ser muito tempo de prova, né? Então, um chocolatinho ali do seu lado, com uma água, vai auxiliar bastante vocês, tá? Nesse sentido. No mais, eu estou à disposição de vocês. Qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês enfrentarem com o sistema, vocês podem me acionar. Não adianta me perguntar nada da prova no dia, né? Na segunda-feira, porque eu não vou responder, tá, gente? Durante a prova não adianta me perguntar que eu não vou responder, mas, né, qualquer problema eventualmente que vocês tenham, pode me chamar, tá? Que eu vou ficar à disposição de vocês. Ok, meus queridos? No mais, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algo que eu possa ajudá-los. Tudo tranquilo? Então, calma, tranquilidade. Professora, Pois não.
Antes eu queria te agradecer por esse semestre, viu? Você foi muito atenciosa com a gente, muito esforçada. Gostei muito das suas aulas, foi muito didático. Você esteve sempre disposta aí para ajudar todo mundo, então eu queria agradecer. Porque é o nosso último ano juntas Não é? agora, né? Mas que a gente Exatamente. ainda vai se ver muito, muito pela faculdade, nos Não presenciais, é? Pois tá é, gente. bom? Pode falar, Professora, eu Diana. faço das palavras da Verônica as minhas, eu só tenho a agradecer. Você teve a capacidade de me dar outra percepção a respeito do processo civil. Ó, que Eu bom. confesso que eu tinha, assim, uma dificuldade muito grande, ainda estou rompendo isso, né? Mas esse caso mesmo do embarque de terceiros, essa semana eu estava estudando e eu estava conjecturando uma situação exatamente como o exemplo que você deu. Então, assim, é mais do que dar o conceito que a gente mencionou muito no decurso do curso. É tentar familiarizar né, o ensinamento com situações rotineiras do nosso dia a dia. É. E assim, tem essa arte, né, esse cuidado. Agradecer também pelo seu empenho em meio a essa situação que a gente se vê, né, quanto à pandemia, sua dedicação, seu compromisso. Que Deus continue te abençoando, Amém. você continue sendo essa profissional empenhada, essa pessoa humana, né, que está sempre pronta a compartilhar, a nos dar atenção, a ter empatia pela nossa realidade enquanto alunos e as nossas particularidades, né? E eu desejo sim que a gente possa dar continuidade a essa relação, não só de alunas, né? E a gente sabe que a gente vai encontrar na faculdade, no núcleo, mas nunca é a mesma coisa dessa vivência de sala de aula. Então, assim, eu quero manifestar a minha gratidão, dizer que a senhora marcou a minha vida acadêmica da melhor forma possível. Você deixou um legado muito feliz para mim, enquanto estudante, enquanto pessoa. Que Muito obrigada. bom. Obrigada, obrigada, Janaína, obrigada, Verônica. Eu fico feliz porque eu amo muito o que eu faço, né? Assim, eu digo que eu sou privilegiada porque eu faço o que eu amo e eu amo o que eu faço. Então, assim, cada vez que eu venho aqui dar aula para vocês, é um momento que eu me desligo de tudo e eu tô aqui, assim, inteira e eu esqueço do tempo, a gente esquece, eu esqueço de tudo. E aí, assim, eu amo demais o que eu faço. E eu fico feliz de ter podido contribuir aí nesse rompimento aí de barreiras em relação ao processo. Isso acontece às vezes, né? Às vezes a gente tem uma certa antipatia de uma matéria e tal, porque às vezes a gente também não consegue enxergar ela na prática. Eu falo até por mim, gente, eu já falei isso para vocês. Eu tive muita dificuldade com o processo. Quando eu fiz o processo civil 1, eu não fazia estágio, então a minha professora ela falava e eu não conseguia entender absolutamente nada do que ela falava. Foi muito difícil para mim. E aí depois que eu comecei a enxergar as coisas mesmo, assim, através de exemplo, através de aplicação prática, que aí eu fui entendendo a lógica do processo. Então eu tento fazer isso para vocês também, para que vocês entendam qual que é o sentido, porque senão vocês, né, trabalham só com conceitos e não conseguem aplicar aí no caso concreto. E né, a finalidade aí não é essa, a finalidade é vocês saberem, através de situações cotidianas, o que vocês vão fazer com a matéria, né? E assim, finalidade primordial, gente, é a gente ajudar, né? Assim, ter o conhecimento para poder ajudar o outro, né? De todas as formas, não falo assim só ajudar, porque eles falam assim, professor, então tô falando que a gente vai ser, vai dar uma assessoria gratuita. Não, gente, né? A gente ajuda muitas pessoas, inclusive, quando a gente é pago para isso, tá? Então, você sendo um bom advogado, você conseguindo também, sendo um ótimo operador do direito, você conseguindo aí, né, explicar para o seu cliente numa linguagem também acessível quais são os direitos dele, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, enfim. É para isso que serve o direito e eu fico feliz de ter transformado um pouco a percepção que você tinha, Janaína, aí do processo, né? Eu fico muito feliz mesmo você ter aí rompido com essa percepção anterior aí do processo. Fico muito feliz. Fico feliz pelas palavras, gente. Agradeço demais o semestre com vocês. Né, é um semestre completamente atípico, um semestre aí, né, muito especial, porque acho que todos nós tivemos que nos readaptar, né, e vocês fizeram parte desse processo. Imagino também como deve ser difícil, né, porque a gente tem que ter uma disciplina muito maior, a gente tem outras distrações, muitos de vocês em casa com filho, assim como eu, né?
Então, assim, a gente sabe que é difícil, então a gente sabe que é romper barreira, que é romper as dificuldades, e vocês romperam, né? Talvez, assim, uma das maiores dificuldades, não só essas, eu sei que não, existem outras, mas uma das maiores dificuldades aí, que é vocês se disciplinarem para poder estarem comigo também toda sexta-feira, né? Ainda mais numa sexta-feira, não é verdade? Assistindo aula aí até o fim, às vezes a gente abria 3 aulas do Zoom para poder, né, entrar quase 9 horas adentro e tudo. Então, agradeço demais o comprometimento de vocês. O processo acaba, né, gente? Então, o processo civil acabou, tá? Mas eu continuo acompanhando vocês no Núcleo de Prática Jurídica, né? Continuo acompanhando vocês de perto. Não estaremos juntos todas as semanas, mas estaremos. Quem estiver fazendo estágio comigo acaba tendo contato, né, lá no NPJ também. Eu estou à disposição de vocês. Todos vocês têm meu telefone. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. A Nath também agradecendo. Obrigada, Nath. É isso, gente. Eu que agradeço. E pegando carona, né, no que a Janaína falou, eu também tinha muita dificuldade em relação ao processo. E quando eu fiquei sabendo que você estava grávida e ia voltar só depois, né, de um tempo, eu falei, nossa, agora que, assim, a minha referência na faculdade tá com a Laurinha. E eu falei, gente, tem que agarrar mesmo com todas as forças. Eu tive muita, mas muita dificuldade mesmo. E graças a Deus você voltou e consegui aprender. Ai, que Principalmente no que foi, assim, perfeito. Te agradeço imensamente, estou muito emocionada e é isso, gente. Obrigada, Nath. Obrigada. Gente, acabou que, né, assim... Fizeram muita diferença. É? Que bom, agradeço gente. mesmo. Que bom. Infelizmente, eu não é assim, né? Infelizmente por um lado, infelizmente por outro. Eu não pude acompanhar vocês em processo de conhecimento. Geralmente, né, eu leciono o processo civil 1. O processo, eu lecionava, agora eu não leciono mais o processo civil 1, mas eu lecionava o processo civil 1, processo civil 3 e 4. Esse semestre, quem está lecionando o processo civil 1 é o professor Marchiori, né? E eu estou lecionando só o 3 e o 4. E aí, o professor Marchiori também é sensacional. Mas eu não pude acompanhar vocês, né? Foi exatamente na época que eu engravidei e tudo, que eu saí de licença. Não foi nem na minha gravidez, foi quando eu saí de licença, né? Acabou coincidindo e tudo. Mas que bom, gente. Eu fico feliz de ter podido ajudar vocês, tá? Quem estiver fazendo estágio comigo no NPJ, né? Tudo isso que a gente discute aqui, a gente continua discutindo lá, tá? A gente tem casos simples, tem casos, né, mais complexos, enfim. Tá com um caso aí bem complicado, que é, se não me engano, o Iago e a Jaqueline que estão tomando conta, é um cumprimento de sentença, que a gente vai tentar uma remissão aí da dívida da moça, coitada. E aí, assim, são casos que a gente vai vendo mesmo na prática como é que acontece, então vocês continuarão tendo contato comigo, né? Mas não vai ser aquele contato, né? Sim, mas a gente continua tendo contato e eu continuo próximo de vocês, tá, gente? Então, o que eu puder ajudar, contem comigo sempre, tá? Obrigada, Ana. Eu que agradeço vocês, tá? Então, gente, um beijo grande, né? Tranquilidade, sucesso, tá? Fiquem tranquilos, estudem, descansem, pega o chocolatinho, tá? Come chocolatinho. Não tô falando pra vocês entupirem de chocolate de dor de barriga, não, viu, gente? Chocolatinho só porque ele ajuda, de verdade, tá, Equilíbrio, gente? um quadradinho, pessoal. Ajuda bastante, tá? Eu falo isso assim, de experiência própria. Se não fosse chocolate na prova da OAB, eu não sei o que ia ser de mim. Tá? Sério. Que é muito cansativo. Então, assim, vai no chocolatinho, na aguinha, respira. É só uma prova, tá, gente? Vai dar tudo certo, tá bom? Então, um beijo enorme, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, viu? Beijo enorme, Beijo, fiquem com professora. Deus. Tchau, gente. E Beijo. até o gente. IPJ semestre que vem. Beijo. Boas provas para todo mundo e sucesso. Tá, gente. Boas provas, Beijo. gente. Beijo, sucesso. Beijo.